Final de partida, Cruzeiro sofre e o goleiro Cássio se destaca, se tornando o melhor jogador em campo. Com isso, com Cássio sendo o melhor em campo, dá para entender que o Cruzeiro sofreu neste jogo e teve claríssimas oportunidades. Só o atacante Gabriel Barbosa teve 3 oportunidades. Uma foi gol, outra na trave e outro goleiro do Red Bull Bragantino fez grande defesa. O volante Lucas Silva também teve uma oportunidade de balançar as redes e a bola também bateu na trave. Eu acho que o Cruzeiro tem pontos positivos a se falar e pontos negativos também. Por exemplo, a utilização do 4-4-2 é muito interessante porque nós temos 2 jogadores de referência, mas que precisa ser muito bem treinado. Até pela saída de bola. São 2 jogadores mais travados ali na frente. O Dudu e o Anderson ficam sobrecarregados. O Matheus Henrique e o Wallace nem se fala. O Red Bull Bragantino subia com vários jogadores para o ataque, pressionava a saída de bola do Cruzeiro e muitas vezes, quando a bola chegava no lateral, a opção era rispar a bola para frente, porque não tinha tantas opções assim. Por se tratar de um 4-4-2, a bola tem que chegar nos nossos jogadores, mas fica difícil quando a equipe adversária sobe as linhas da maneira que aconteceu. Eu vou estar colocando aqui na tela para vocês a zona mista do Cruzeiro pós-jogo. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora se liga na zona mista do Cruzeiro. Testes, observações, parte psicológica, também parte física que você pontuou muito. Boa noite. Acho que em termos de atitude, acho que os jogadores tiveram uma atitude positiva. Acho que a primeira parte tivemos muitas perdas de bola um pouco infantis. Temos de ter muito mais cuidado, principalmente na fase de construção, a nossa capacidade de circular a bola. Eu acho que tivemos alguns erros que permitiram ao adversário 2 ou 3 boas situações de golo, inclui também a situação do penalti que criamos. Depois, acho que a linha defensiva também, eu falei isso ao intervalo com os jogadores, a linha defensiva está um pouco longe da linha do meio campo, tínhamos que aproximar. Na segunda parte conseguimos corrigir algumas situações, melhorámos, tivemos ali 10, 15 minutos muito bons. Depois as 2 equipas começaram a trocar de jogadores e o jogo tornou-se competitivo, mas um pouco menos qualitativo, pelas trocas que começaram a existir a partir dos 60 e tal minutos, 70 minutos. Mas toda a gente que entrou tentou ser empenhada, tentou cumprir as tarefas. Acho que foi um bom teste para as 2 equipas. Sabemos que o Red Bull veio de um campeonato paulista já com 11 formado e com algumas ideias de jogo muito mais consolidadas que nós. Acho que este jogo do Botafogo e deste jogo do Red Bull foram 2 bons testes para nós, 2 equipas da Série A, 2 jogos fora de casa. Foi importante também para vermos em termos comportamentais a nossa atitude. Gostava de ter mais bola, gostava de cometer menos erros, mas em termos de postura ofensivo, demos uma bola no poste, uma na trave, tivemos uma ou 2 situações, fizemos um gol. Em termos defensivos, pequenos erros, mas há coisas que temos que resolver. Ninguém acredita, nem eu mesmo acredito que isto ia passar da água para o vinho de um momento para o outro, é uma evolução, mas acredito que os jogadores estão empenhados e vimos hoje mesmo com esses 4 jogadores que jogaram na frente, a gente teve uma capacidade de enquadramento, de pressão, de equilíbrio, muitas vezes muito boas, em que toda a gente tentou dar o seu contributo. Jardim, Luiz Henrique do Central da Toca, boa noite. Hoje vocês aqui para o amistoso, que foram Marlon e Marquinhos, queria que você explicasse um pouco dessa decisão. Se eles apresentaram algum desgaste, você resolveu preservar, o que ocorreu para você não utilizá-los hoje nesse amistoso? O nosso efetivo tem 23 jogadores e porventura às vezes é difícil fazer jogar toda a gente. Hoje é o último jogo de preparação. Eu também não queria estar a colocar 3, 4 minutos, trocas finais.
E o Marlon já tiveram outras oportunidades também de mostrar. Por exemplo, no jogo do Botafogo, a primeira substituição no lado esquerdo aos 30 minutos foi o Marlon. Já teve capacidade de mostrar, o Caio tinha mostrado bem, teve também a sua oportunidade hoje. Fizemos uma gestão de tudo o efetivo para eles terem também esta prestação com uma equipa de melhor qualidade. Foi isso que foi feito, porque eu trocar a 5 minutos do fim 2 jogadores só para dizer que entraram, isso não interessa. A gente quis dar algum jogo a estes jogadores para eles mostrarem também o seu trabalho. Mas nada de especial, foi só uma questão de opção. Às vezes podia ter entrado o Marquinhos e o Rodrigo ficar de fora, mas não foi essa a questão. 6 dias com 5 viagens, 2 fora do país, Chile e Argentina, volta 2 vezes aqui para São Paulo, com São Paulo e Red Bull, e Porto Alegre. Acabou de chegar, está conhecendo o calendário. Como é que se prepara uma equipe para uma maratona dessas, tendo mais uma semana só de treinamento? Em primeiro lugar, esta é a última semana antes de começarmos. Em termos de carga, é com certeza a semana que ainda podemos trabalhar a carga. Depois, com certeza, vamos jogar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, mas não vamos deixar de trabalhar. Vamos trabalhar aspectos mais relacionados com a estratégia, correção de erros, bolas paradas, todo esse trabalho, visualização dos adversários, que ainda não trabalhamos isso porque não me interessava estar a visualizar o que o Botafogo fazia, o que o Red Bull fazia, porque não são os nossos oponentes. Nesta fase, para nós, o mais importante era nós criarmos o nosso ADN, procurar a nossa estratégia coletiva, mas com certeza com o Mirassol já vamos abordar o comportamento do adversário. Para cada jogo oficial vamos abordar essa situação. Mas como eu disse, o trabalho é contínuo, o crescimento, eu acredito que qualquer equipa que eu trabalhei é contínuo, mas vamos já trabalhar dentro de uma fase de jogos, mas trabalhar de forma diferente. Se fosse-me dizer, vamos trabalhar os jogadores fisicamente, aqueles que jogam mais, não. Mas os outros têm que ter uma condição física também forte, que às vezes não jogam 2 jogos, mas jogam outros sérios e têm que estar preparados. Jardim, aqui, Samuel Venâncio, com muita movimentação, com boas jogadas ofensivas. Será um desafio os 4 também para ajudar a recomposição, a ter um equilíbrio defensivo dentro daquilo que você já tinha falando que quer aqui no Cruzeiro? Claro, com certeza. Eu já vos disse que jogar com jogadores ofensivos, porventura, não quer dizer que defendemos mal. Temos a cada um ocupar os seus espaços e trabalhar em prol da equipa. E com certeza que vamos ter muitas situações que temos que refrescar aqueles 4 da frente, não é? O futebol hoje em dia eles têm que defender também, têm que equilibrar a equipa e têm que atacar, e é por isso que nós temos 6 pontas ou 4 pontas, 8 jogadores para a zona central, como disse na conferência. Temos muitos jogadores para refrescar, e essa é a ideia, porque é importante que toda a gente equilibre a equipa quando não temos a bola, e ofensivamente que toda a gente também participe. Mas é importante ter jogadores para refrescar a equipa e ter substituições para que a equipa mantenha uma percentagem de intensidade e de pressão sobre o adversário positiva. Boa noite, Jardim. Gustavo Pataro, do Tic Tac Sports. Os 2 principais testes do time do Cruzeiro nesses jogos treinos e amistoso contra o Botafogo e hoje contra o Bragantino. Gostaria de saber o que você pensa sobre o Matheus durante a temporada, qual é o espaço dele nesse time do Cruzeiro, ele que ano passado foi um dos principais jogadores da equipe. Obrigado. Não, o Matheus continua a ser um jogador importante na estrutura da equipa. Toda a gente sabe que ele está com um problema entre mãos, que não está preparado para sair de BH neste momento, porque tem uma situação. Toda a gente sabe que é o nascimento do filho, não quer sair, porque ele lutou muito para ter este filho, e nesta fase eu não vou trazer um jogador que está nesta posição, porque acredito que é mais importante ele estar lá com a família, e depois, quando ele tiver totalmente a situação resolvida, se Deus quiser, que as coisas corram bem, ele vai estar totalmente integrado na equipa, e se não
Não jogar de início vai refrescar a equipa, quando jogar de início os outros vão refrescar por ele. O importante é que ele seja colaborante e que trabalhe como os outros estão a trabalhar em prol da equipa, e eu acredito nisso, porque o Mateus é um jogador que eu já trabalhei, ele sabe que porventura vai jogar de início, muitas vezes ou algumas vezes pode não jogar, mas eu acho que ele vai ter a atitude correta para ajudar o Cruzeiro, ele como os outros, porque estamos todos no mesmo patamar. Não podemos é pensar isto, vai jogar os mesmos 90 minutos, que às vezes a malta parece que não vê futebol, a malta pensa, vai jogar os mesmos 90 minutos e não se mexe em nada. Não, uma equipa não é isto, pá. Como é que os jogadores vão jogar 90 minutos a defender e a atacar? Eu acho que toda a gente vê futebol e sabe que para termos uma certa atitude temos que ter substituições e temos de ter jogadores de fora que entrem e que melhorem a equipa em termos ofensivos ou defensivos. Isto é importante, a dinâmica coletiva, é por isso que temos 23. Jogaram 20 e ainda ficou 3 de fora. Obrigado. Muito bem. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!